Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje falando de um assunto muito atual. Mas antes, queria apresentar as minhas amigas. Olá. Olá, tudo bom? Eu sou Edneia. Oi, tudo bem? Bom, como todos sabem, setembro é o mês onde mundialmente nós fazemos as campanhas de prevenção ao suicídio. Uma escalada muito grande, cada vez mais as pessoas têm passado por transtornos emocionais, e isso infelizmente acaba chegando na triste estatística dos suicídios. Mas a gente precisa entender que esse número, né, existe aquele tabu, ninguém gosta de falar, ninguém gosta de conversar sobre isso, e quando é exatamente o contrário, a gente precisa falar para que as pessoas, inclusive, se situem se elas estão nesse momento de perigo, por assim dizer, né? Porque às vezes a gente está subestimando o nível de gravidade do meu transtorno em relação a isso. E uma das coisas que eu queria trazer para vocês, antes de mais nada, é alguns números. Primeiro que a gente precisa saber que os números que a gente tem hoje, eles sempre são defasados, porque sempre são muito difíceis de obter. Esses números da Organização Mundial de Saúde são números de 2022. Em todo caso, eu tenho alguns aplicativos que fazem o acompanhamento em tempo real, e os números estão no mesmo patamar, né? Então, só para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante, nós temos 44 suicídios por dia no Brasil. São 44 pessoas que perdem a vida por algum tipo de transtorno, por algum tipo de dificuldade que não conseguem lidar ou que não têm apoio para lidar. No mundo, são 700 mil suicídios por ano. Por incrível que pareça, caiu 36%. Já chegou a 1 milhão. Mas, em contrapartida, na América Latina, os suicídios subiram 17%, indo na contramão do resto do mundo. O que mostra que também situações sociais, políticas públicas e até mesmo a condição geral e econômica dessas regiões influenciam sim no aumento dos casos. Em geral, 79% dos suicídios são com homens e 21% com mulheres. Mas as mulheres tentam mais. Um dado que tem vindo muito alarmante é o aumento de suicídios na tenridade. Só para vocês terem uma ideia, a causa da morte entre jovens de 15 a 29 anos é a segunda. Suicídio é a segunda causa. Uma coisa muito séria, se você pensar em consideração, que é a fase da esperança, é a fase em que eu estou extremamente motivado para a vida, né? E uma coisa que é bem interessante e que torna isso ainda mais assustador, que de cada um suicídio efetivo, houve 20 outros que tentaram. Então são números muito perigosos. E além disso, para quem acha que isso é só uma questão utópica, uma questão de ordem familiar ou de ordem de saúde pública, já há muito tempo passou de ser um problema de saúde pública. Isso hoje é um problema, inclusive, econômico. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, 19 milhões de pessoas são diagnosticadas com ansiedade. O nosso país, o grande Brasil, o país da tranquilidade, é o primeiro em número de casos de ansiedade no mundo. E nós temos 14 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no país. No mundo inteiro, são 1 bilhão de pessoas afetadas por transtornos emocionais de forma geral. E, por incrível que pareça, isso gera, na economia do mundo, anualmente, um prejuízo de 1 trilhão de dólares. Nossa. Por quê? Porque 33%, em média, da população ativa, economicamente ativa, está afastada das suas atividades por algum tipo de transtorno. Então é uma situação onde a gente realmente não pode mais ignorar.
Tanto que o Setembro Amarelo, ele traz exatamente para a gente essa situação, né, alarmando essa situação e, de uma certa forma, tentando conscientizar as pessoas para olhar dentro da sua própria casa. Porque você pode ter uma pessoa ali com, né, com uma propensão consciente. Existem sinais da propensão consciente, que é o quê? Tá triste, fica falando frases de um dia eu não vou estar aqui, enfim, há esses sinais da propensão consciente. Mas a minha ideia, e que eu queria muito dividir isso, né, com o nosso conhecimento aqui, é falar sobre o outro lado, o lado da propensão inconsciente. Aquele que não dá sinais, mas que tem toda a situação dirigida para, infelizmente, uma condição de um suicídio ou da tentativa de um suicídio, né? E onde é que eu quero mostrar isso, né? Justamente através do olhar sistêmico, da gente entender que essa dor é maior do que o indivíduo, é maior do que uma família. É uma dor que ela muitas vezes vem se desenrolando por gerações. E as pessoas acabam não associando, achando que são casos pontuais, quando na verdade pode ser uma questão que já vem há muito tempo. E o que levaria, né, uma pessoa a ter essa identificação, né, com o suicídio? O que vocês acham? Eu acho que esse número, se você me permite, eu não sou autoridade nesse assunto, mas eu acredito que esse número é muito maior que dos números que você nos trouxe. É bem possível. Porque muitos casos de suicídio não são notificados, porque isso gera um mal-estar muito grande nas famílias. E muitos casos não são tratados, na verdade, como suicídio, porque são aqueles suicídios ou aqueles involuntários, aqueles que vêm através de outras formas, que não um tiro, sabe? Uma forma assim que se conhece mais. Extrema, né? E quantos acidentes de carro em estradas são só acidentes? Quantos não foi uma forma da pessoa realmente dar fim no que ela achava que era um sofrimento muito grande, ela precisava dar fim naquilo? São muitos, muitos casos. Quantos casos nós temos de empresários que vão à falência e para não cometem esse ato extremo, e para que não fique feio para a família, ele teve um infarto. É verdade, é verdade. Então, são muitos casos que não são notificados como tal, e aí eu acho que fica mais fácil da gente observar o que é sistêmico. Porque quem foi que fez isso no seu sistema? Quem foi que cometeu isso? Porque quando é um tiro, né? Quando é uma coisa assim mais extrema mesmo. Extrema, acho que essa é a palavra mesmo. Quando é uma questão mais extrema, fica mais fácil de observar. Mas quando é escondido, gera lá na frente as situações de repetição. Sim. Com mais facilidade. Porque esse sistema precisa dar conta dessa dor. E aquele que veio lá na frente, ele se identifica com a dor daquele que sofreu, tirando a própria vida, sem poder mostrar a dor que ele sentia. A dor daquele lá não foi vista. A inteligência do sistema exige que essa dor seja vista. Ele reivindica veementemente que essa dor seja vista, né? Porque o equilíbrio precisa ser restabelecido. Então, quando a gente... as pessoas que estão nos assistindo podem pensar, nossa, tudo eles colocam
a questão da responsabilidade, a culpa daqueles que vieram antes. Não é isso, é que, na verdade, a gente tem uma visão um pouco diferente. Se você me permite citar um caso, não é? Num projeto que eu trabalho, todo setembro nós trabalhamos com a questão do suicídio. Sim. E acho que foi no ano passado que nós trabalhamos uma questão e o caso foi tratado, eu não sei se você estava presente, o caso foi tratado como suicídio, que aquele rapaz se suicidou mesmo, porque ele estava vivendo uma situação amorosa muito complicada, muito doída, sabe? E ficou ali comprovado que foi. E na constelação ficou muito claro que não foi suicídio. Ele não se jogou na frente do trem, ele caiu. Então não foi. Então tem os dois lados, aqueles que são tratados como tal, porque existem dores que poderiam levar a isso, dentro de uma situação já de desequilíbrio emocional, e situações que não são tratadas como tal, porque a família não permite que isso seja visto dessa forma. Eu acho que a, a dor do suicídio, quando ela existe dentro do sistema, ela sempre obrigatoriamente deve estar ligada a uma exclusão, né? Então, eu sempre falo isso, né? Aquele que foi excluído, né? Ele foi extirpado desse sistema, ele perdeu o direito de pertencer e, consequentemente, você desequilibrou o sistema a partir disso, né? Então, e aí isso que você falou, e aí os descendentes que vieram depois, eles amorosamente representam essa dor no decorrer das gerações como forma do sistema mostrar até que alguém olhe para essa dor e efetivamente a reconheça, né? Então, E o suicídio, eles nem falam que a pessoa não queria se suicidar. Na realidade, a vontade dela não é se suicidar ou tirar a vida. É parar aquela dor que ela sente. Perfeitamente, perfeitamente. Por isso que eu acho que, muitas vezes, né, uma das coisas mais faladas dentro do suicídio de uma forma não sistêmica é que as famílias, elas ficam paralisadas, tentando entender a razão, né, daquela pessoa. E porque, claro, não parece fazer sentido uma pessoa querer tirar a vida. Mas o problema é que a pessoa não quer tirar a vida. A pessoa quer parar a dor. E ela vai chegar ao ponto extremo de que a única forma dela parar a dor é parar de viver, né? Mas nunca que essa pessoa não queira ter essa vida, né? E ela, muitas vezes, também, nesse lugar de que ela avisa, né? Que ela dá sinais até de que ela pensa nesse suicídio, muita gente desconsidera e não leva a sério, né? Sim. Mas, normalmente, quem avisa ou dá sinais é que a dor é muito grande, ele quer tentar falar, mas ele não consegue comunicar. As pessoas que realmente não conseguem falar são aquelas que não demonstram nada, que é o suicídio silencioso, né? Exatamente. Eu vou e eu faço e eu consigo, não é que eu estou tentando, eu vou e faço, né? Esses que são os piores. Porque, na verdade, o suicídio não é uma decisão deliberada. Ela é premeditada. Sim. Ele vem trabalhando esse pensamento ao decorrer de que essa dor ela vai ficando cada vez mais latente, insuportável, né? E ele diz, poxa, então eu tenho que fazer isso. E como eu vou fazer isso, né? O Divaldo conta a história, né, do menino que nasceu sem as pernas, só com os braços. Daí a mãe vai desesperada no centro e pedir, porque ele foi diagnosticado com uma doença que vai ter que cortar os braços. Meu Deus.
Aí ela se revolta e ela fala, por quê, por quê? Aí o mentor fala, é a última chance dele permanecer vivo. E só com os dois braços ele já estava premeditando a própria morte. Então nós vamos sim tirar os dois braços, porque ele precisa, nesta vida, morrer de forma natural. Provavelmente dentro da doutrina espírita, né, só para a gente explicar, e daquelas que acreditam na reencarnação, provavelmente é um cara que vem fazendo isso há várias existências. Mas só para a gente ilustrar, para o pessoal não misturar constelação com que é geracional. Mas a minha visão como espírita do suicídio era muito pesada. Muito pesado. Chegava às raias até do julgamento. Depois que eu fui para a constelação, estudei, vi, presenciei constelações com casos de suicídio, a minha visão mudou completamente. Completamente. Porque as almas, as pessoas, quer dizer, são almas que estão a serviço. Sim, perfeitamente. Então, estão a serviço de um sistema. Então, ela se candidata para que aquele sistema venha passar por isso, para poder que essa dor seja vista. Sim. Lembrando que também ela está passando pelo período evolutivo dela. Sim. Né? Então ela vem na família certa, no momento certo, para viver aquilo que é necessário, E não como só sempre disse para a o Vera, sistema, mas para ela também. inclusive a Vera dizia assim para a família mesmo. Essa alma é uma alma muito amorosa. Sim. Porque ela está fazendo um sacrifício pelo sistema como um todo. Para que o sistema acolha. Para que o sistema se recoloque no lugar. E sabe o que é mais interessante? Além dela ser amorosa, porque ela vem, ela faz esse papel sem julgamento. Ela não julga aquele. Ela não julga aquele, ela simplesmente representa. Representa. Não é verdade? Por amor a vocês, a todos vocês. A todos vocês. Eu faço para que vocês não precisem fazer. Exatamente, Dinéia. Muita gente não entende isso. Que ele, na verdade, ele se sacrifica para que os outros não tenham essa mesma identificação nessa dor. Para que não precisem passar por isso. Exatamente. É muito... Eu acho muito bonita essa visão. Apesar de ser uma coisa muito triste, mas é uma visão bem melhor que eu tenho hoje como consteladora do que como eu tinha só como espírita. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Biga? Falando de uma forma geral do suicídio, né, a maior parte dos casos de suicídio são evitáveis. Evitáveis como? Tendo esse diálogo, interpretando o sinal consciente ou inconsciente que ele está nos trazendo, e até as ferramentas terapêuticas. Constelação é uma delas, mas na própria psicoterapia você consegue identificar isso, né? Outras terapias a gente sabe. Sim, a apometria, por exemplo, as terapias que envolvem, por exemplo, centros de força, eles vão encontrar tranquilamente esse desvio ali, né? Tamiana, eu sou terapeuta de Tamiana, encontro assim. E sabe, Júnior, mas eu tenho uma grande amiga, o filho médico, 35 anos, lindo, pensa numa pessoa boa, médico pediatra, maravilhoso, e cometeu suicídio. Imagine essa mãe, né? Ele vinha já com episódios de depressão e tudo mais. E aí eu vi que ela postou o luto. Eu estava meio apreensiva, mas eu liguei para ela. Daí ela falou, ele se suicidou. E ela é muito de família católica. Aí eu peguei e expliquei para ela, né, conforme a constelação,
Na hora, parece que ela falou assim, mas que peso que você tirou de mim. Que peso, Biga. Ela falou, eu vou procurar, sim, um constelador, assim que essa dor melhorar. Ela é terapeuta também, mas eu fiquei muito feliz de poder passar para essa amiga numa hora de tanto desespero, uma outra visão. Eu acho que isso que você fala, eu estou trabalhando também, né, no meu trabalho voluntário, é um grupo de apoio para pessoas que têm transtornos com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e evidentemente as pessoas chegam em diversos estágios, né? Sim. Algumas pessoas realmente num estado já muito crítico, bem próximos de um potencial suicídio, e outras, graças a Deus, ainda numa condição mais moderada, onde a gente consegue resgatar e fazer esse caminho de volta, né? Mas eu nunca me esqueço, um amigo meu, ele com certeza, se estiver assistindo, vai saber que é dele que eu estou falando, mas não quero falar o nome. Um amigo de origem italiana também, que era um empresário, desculpa, ele era um executivo muito proeminente na cidade de São Paulo e resolveu trocar isso por uma outra profissão, que foi fotografia. Mas ele até teve um início muito bom, mas depois não conseguiu continuar. Manter. Aí disso houve uma série de desdobramentos, o casamento acabou, os filhos se afastaram, e o pai, muito julgador, penalizando muito ele por essa troca, né? Culpando muito ele por essa troca, e que todas as perdas eram... Bom, enfim, isso gerou nele um estado emocional, e de alguma forma ele chegou nesse grupo. E aí a gente chegou lá no grupo, ele chegou lá no grupo e tal, a gente fez o trabalho que a gente faz mesmo, de conversar com todo mundo e tal. Daí no final, eu estava descendo as escadarias lá, porque a gente fica no outro andar, no último andar, aí a gente estava descendo as escadarias e ele veio ao meu lado conversando. E daí ele foi, né, lá na sala ele não falou nada, só ouviu, mas ali na coisa ele falou algumas poucas palavras, e aí eu troquei ideia com ele, né, trazendo olha, não é assim, isso realmente pode estar ligado, né, enfim, fui trazendo um alento, né, tentando mostrar para ele que a vida vale a pena mais do que qualquer dor, né, e que as dores, elas não serão eternas, né. E beleza, me despedi dele e foi embora. Depois ele continuou no tratamento e tal. E aí, quando ele estava muito melhor, um dia ele me chamou para um café e falou assim: Júnior, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei assim: o quê? Naquele dia que você estava conversando comigo na escada, eu estava indo para minha casa me matar. Tinha decidido. Já estava decidido. E aquela conversa foi o suficiente para ele tentar de novo, sabe? Eu falei assim para ele: persistir. Persistir. E ele persistiu, ele venceu, e até casamento nós fizemos, porque daí ele conheceu uma outra moça lá, dentro do tratamento, aí ficaram juntos, são casados agora, e tá super feliz da vida. Ai, que benção. Entendeu? Então, gente, o suicídio, ele é a última e mais extrema condição. Até o último segundo, você pode resgatar uma pessoa disso. Eu acho que isso é muito importante a gente entender, né? Então, a constelação ela é legal porque às vezes ela vai mostrar o que a gente nem está vendo. Esses dias eu vi um vídeo de um poeta que ele disse que ele estava numa livraria lá em São Paulo fazendo noite de autógrafos, né? Tarde de autógrafos. E daí disse que tinha uma menina de uns 14, 15 anos na fila, e chamou a atenção dele porque a fila era de adultos, né? E ela demorou para chegar ali, para chegar a vez dela. Aí, quando chegou a vez dela, ela falou assim: eu não tenho livro para você autografar, porque eu pedi para minha mãe dinheiro para vir aqui comprar o livro e ela não me deu.
mas eu consegui o dinheiro só para condução. E eu não tenho livro para você autografar, mas eu queria que você autografasse nos meus braços. Daí ele falou assim, mas por quê? Ela falou, daí ela puxou assim as mangas, né? Ela estava inteirinha cortada, e o braço estava coberto de cicatrizes. Aí ela falou assim, porque foi lendo seus poemas que eu parei de me cortar. Aí diz que ele escreveu nas cicatrizes, né? Agora você não precisa mais da dor, pode ficar só com o amor. E assinou em cima das cicatrizes. Gente, eu achei isso tão forte, tão lindo. Ainda fiquei pensando, será que ele deu um livro para ela? Porque o daria. Ai, meu Deus do Ele céu. não deu o livro, ele deu a vida, né? Ai, que coisa mais linda. E falando, né, que a dor, ela é uma dor muitas inconsciente, né? Nem sempre a gente sabe identificar essa dor. Exato. E lembrando também que os bebês também, muitas vezes, tentam esse suicídio dentro do útero da mãe, né? Quando vem com o cordão umbilical enrolado, não é, Edneia? Aí eu não tenho um embasamento teórico para discutir sobre isso, mas eu só posso te dizer o que eu sei através do que o Espiritismo coloca, né? Claro que em leituras e em aulas, mas é o desistir da vida, né? O ser sabe que vai ter muita dificuldade com aquela vida e ele vem nessa condição de poder acontecer, porque não é fácil também de conseguir. E eu já ouvi também que os abortos espontâneos é porque muitas vezes o feto desistiu daquela proposta de vida. E é aí que está. É um direito dele. Desculpa direcionar a pergunta até para você, Edneia, mas é que como você foi a minha professora também, então a gente já associa o saber e Não, muitas vezes mas aí também... que tá, né? A gente não tem, que eu saiba, a gente não tem isso como Bert trouxe isso. Esses nomes todos que a gente conhece no meio das constelações, que eles trouxeram isso. O que a gente sabe é porque eu não tenho problema nenhum em dizer, eu sou espírita, e a literatura espírita é muito vasta, e dentro dela é que nós temos esses conceitos. Eu atendo muitas mulheres que sofreram aborto espontâneo. Muitas. Parece que elas me procuram mesmo, talvez até por esse lado maternal que eu tenho, né? E eu sempre explico que o aborto, ele é uma escolha, né? Que aquele espírito fez de não estar pronto para esse momento. Mas eu tenho uma outra explicação também que acalma o coração delas. Eu digo sempre assim que quando a gente escolhe vir mulher para esse mundo, Deus fala assim para a gente: você se propõe a um ato de amor? Aí a gente responde se sim ou se não, né? E daí a gente chama Deus, mas são os mentores, né? Explicam que como o suicídio é realmente uma constante no planeta Terra, muitos espíritos precisam, para refazer o perispírito, de várias passagens.
Então, 10 dias, um mês, 6 meses. Então, esse espírito, ele vem e fica esse tempo, às vezes, para fazer uma parte do cérebro que falta ainda no perispírito, às vezes é um veneno, uma parte do estômago, e a gente se coloca como instrumento para essas pessoas, essas almas que perderam a vida no suicídio se refazerem. Então, é um ato de amor que a gente se propõe a viver aqui na Terra. Aí elas se acalmam, elas param de chorar e elas falam: nossa, que importante, Abigail. Então, é lindo esse conceito que você traz, mas eu vejo também que existe, neste caso do aborto espontâneo, o sistema. Sim. A minha avó materna, ela perdeu o filho, minha mãe também e eu também. E na época foi muito, muito doloroso. Eu precisei de muito tratamento para conseguir digerir essa dor de perder um filho, sabe? É terrível. E é muito triste. Mas a hora que eu entendi que foi uma forma de honrar, fica mais leve. Fica mais leve o entendimento. Não a Sim, dor. claro. Mas quando eu penso que entre os meus 2 filhos eu tenho mais um, a dor acontece. Revive, né? Até porque Mas eu também ele pertence, tenho. né? Ele pertence, todos os meus filhos sabem, e eu já fiz de tudo para, para colocar, para incluí-lo, não é? E isso me fez muito bem, porque é muito duro para uma mãe passar por essa situação, mesmo com o entendimento de que, né, era honrando e tudo mais. O sistêmico tem uma história muito interessante que você não esquece da minha constelação. Sim. Você quer contar ou contou? Não, pode contar. Quando a Edneia fez a minha constelação, uma das minhas constelações, a minha mãe teve 3 abortos antes de mim. Um casal de gêmeos e um menino, né? Supostamente menino, né? E na constelação os 3 apareceram. E o que eles nos trouxeram foi que eu e minha mãe tínhamos um resgate muito importante para fazer. Então eles cederam a posição deles para que eu viesse ao mundo. Então, Um resgate amoroso. um resgate amoroso, né? Então foi muito interessante, né? A Edneia ficou muito, na época, Impactada, ela ficou realmente. impactada, porque veja, antes de nascer eles já estão a serviço. Sim. Eles, então, A alma está a alma está sempre a serviço e eles existem, não tem como. Sim. Trazendo um pouquinho ainda de volta, né, para o lado sistêmico, né, como a gente estava falando, né, nem tudo é tão evidente, né, e aí eu quis trazer, eu trouxe umas anotações aqui, queria um pouco da opinião de vocês, né, o que vocês acham, né, se vocês concordam, adicionam, tiram, onde é que estão os indícios desse vínculo, né, dessa dor, que vamos dizer assim, nos dão aquele sinal de que a pessoa tem essa propensão a suicidar-se por um vínculo, né? Os transtornos emocionais, Sim. depressão, as compulsões, tipo alimentar ou de substâncias, né? Como alcoolismo, etc e tal. Doenças potencialmente letais ou autoimunes. Fracassos, assim, quando eu falo fracasso é contínuo, né? Fracassos profissionais, patrimoniais, nos negócios, financeiros,
né? Dificuldades de estabelecer relacionamentos estáveis e duradouros e predileção por riscos. A forma que dirige, os esportes que pratica, os tipos de lugares para onde viaja, o comportamento sexual, né? A conduta social hostil, né? Isso foi algumas das coisas que eu anotei, mostrando que são sinais que a gente pode entender sistemicamente de um vínculo, né? E por quê? Que é o nome do nosso episódio. Porque quem está de costas para a vida, nessas condições, está justamente de frente para a morte. Mas eu queria saber de vocês, se vocês acham que isso abrange totalmente, não abrange, ou qual desses aqui vocês acham que são os mais predispostos ou os menos em cima dessas coisas, né? Os transtornos emocionais, as doenças potencialmente letais, os fracassos profissionais, financeiros, essas dificuldades de estabelecer relacionamento, né? E a predileção por riscos. Eu acho que é uma gama muito grande aí de sucessos, e as pessoas que não precisam apresentar necessariamente todos eles, não todos, ou mais de um, né? Uhum. Às vezes apresentam mais de um, sim, sim, mas não tudo isso, pelo amor de Deus. Isso aqui são os indícios. Mas né? o que eu vejo é que em todas essas condições tem o reverenciamento, tem o olhar sistêmico nisso, de olhar para aquele passado. Então, quando você recebe no seu consultório uma pessoa com uma dessas características, ou mesmo quando a gente vê uma característica dessa na nossa família, porque, né, as dores, elas existem em todos os lugares e na nossa família também. Aí você observa isso e você pensa, puxa vida, né? Onde é que está a fonte dessa dor? Qual é, para quem esse indivíduo olha? O que é que acontece aí? E aí é uma gama muito grande de situações que precisam ser vistas de uma forma muito delicada e muito, colocar uma lente mesmo em cada uma delas para você poder observar. Porque muitos casos de depressão terminam, infelizmente, em suicídio, e eles estão diretamente ligados à exclusão sistêmica. Ou a pessoa se excluiu, ou ela foi excluída, mas é exclusão. Eu ia falar exatamente isso, né, do fato da depressão mesmo, que você trazendo isso da exclusão, né, de que ou ela se exclui ou ela exclui, alguém foi excluído. Eu percebo que na depressão tem muito forte a questão de que em algum momento você se desconectou da sua essência, e aí pode entrar nessa autoexclusão, Sim, né? Porque eu me desconecto da minha essência, eu perco o motivo do meu viver, eu já não sei mais o que eu estou fazendo aqui, nem quem eu sou. E aí, como ela está cada vez mais se distanciando dessa essência e desse propósito dela estar aqui, ela rompe com esse contato com o mundo. Eu vejo assim hoje, né? Que não deixa de ser uma autoexclusão. Não, eu acho que sim, com certeza é uma autoexclusão, né? Sim, para ela chegar nesse ponto, você concorda que houve algo antes que levou essa pessoa nesse lugar? Provavelmente. Sim, sem dúvida, teve um detonador. Provavelmente, Era isso que eu até ia perguntar. Vocês acham que, por exemplo, no caso da identificação, né, quando eu estou honrando, vocês acham que eu vou honrar exatamente a mesma condição do suicida, enfim da pessoa do passado, do D0, como a gente fala, né? Não necessariamente. Isso é muito importante a gente falar, porque de repente as pessoas estão nos ouvindo e vão falar assim, mas no caso da minha família não tem ninguém com doença letal, só eu que tenho câncer, vamos dizer assim, dando um exemplo, né? E aí, mas
Isso não significa que a dor que você está honrando é um câncer. A dor que você está honrando é a exclusão. É o olhar para a morte, é o não olhar para a vida. Exatamente. Não é verdade? E é muito mais comum do que a gente imagina, porque os sistemas eles são muito doloridos, muitas dores nos sistemas, de um modo geral. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Claro. E aí, a pessoa que vem com esta alma comprometida com essa dor, ela vem para Eu vou dizer, eu contar, estou olhando, eu estou vendo isso. eu vou contar a última constelação que eu fiz. Eu fui constelar obesidade. Eu faço de um tudo para emagrecer, mas não consigo. Ah, você fez a constelação? Eu fui constelada. Foi constelada. Eu era cliente. Aí foi colocado, foi para o sistema da minha mãe, a constelação. Entrou a minha avó, mãe da minha mãe, que sumiu quando ela tinha 7 dias. Ela que representou minha mãe, a minha avó, e ela testemunhou que ela, durante o pós-parto, ela teve uma queda muito grande de hormônios e ela desenvolveu esquizofrenia. E ela saiu de casa e foi moradora de rua, porque o meu avô procurou ela em todas as cidades possíveis, imagináveis, de parente, de tudo, e não encontrou essa mulher. E daí disse que num certo momento, daí entrou um homem nessa constelação que a Vera fez e falou que ele era o assassino, que ele era amigo dela, e ele também morador de rua, e ela pediu, pelo amor de Deus, para ele jogar ela num rio, que ela não sabia nadar, porque ela não aguentava mais viver. Tanta dor que ela sentia. Muito bem. Nessa última constelação que eu fiz, entra a minha avó, já deita no chão, morta. Entra a minha mãe, chorando, pega a minha avó e grita assim, Edneia, eu tô vendo ela embora no rio, ela tá morrendo afogada. Olha que loucura. Uma pessoa que não sabia nada, né? Bom, então por que da obesidade? Para não me proteger dessa maldade, entendeu? Para eu conseguir sobreviver a tudo sem ser atingida por essa maldade. Aí quem me constelou foi a Thaís com o grupo dela, né? O grupo dela é maravilhoso, as meninas são as médias assim, sabe? Dá gosto. E aí eu entendi, né? Todo esse processo que passou minha mãe, minha avó e tudo mais. Isso você me traz aí uma coisa que é importante aqui que eu anotei, que é para a gente entender quem são os excluídos do sistema, que vão gerar esse tipo de situação de identidade com suicídio. E né? ela foi incluída mesmo, né? Foi. A Thaís colocou a fala, você já mostrou, aqui veio, e você é incluída, você sim faz parte, é a primeira. E a mulher passou até mal, né, Thaís? Depois que terminou a constelação, tanta maldade que ela sentia naquela pessoa. Porque normalmente quem são esses excluídos, né? Primeiro são outros suicidas do seu sistema, né? Abortos também são os excluídos também, né? Porque às vezes a gente sabe, né? Aborta, não quer falar para ninguém, ou é uma situação de uma gravidez. Tem muitos excluídos como aborto, porque antigamente aborto não era filho, era uma coisa. Que não era para ser comentada, é verdade, que não era proibido. Não só isso, né? Falar. Havia também a questão, tem uma série de aspectos, né? Tem aspecto também da questão que isso atentava contra a virilidade do homem,
ou com relação à dignidade da mulher. A dignidade da mulher, principalmente. Então, por tudo isso... E o julgamento, né? Sim. Porque você abortou, mas como que foi isso? Não. Né? Sim. Então, né, já jogando como um intencional. peso enorme, né? Como intencional. Exatamente. Exatamente. Então... E aí tem os banidos intencionalmente, né, que eu coloquei aqui. São criminosos, todo mundo que a gente bane intencionalmente de uma família. Sim. Os criminosos, os deficientes, os abandonados, os alvos de preconceitos, os inaptos, os constrangedores da imagem social e os rebelados. E aí, trazendo esse universo gigantesco de pessoas que são excluídas, então por aí, pessoal, vocês me imaginem, façam uma ideia no decorrer aí de 100 anos de história da sua família, quantas pessoas nessa... Vai encontrar tudo na família, Exato. Um de cada tipo, nessa obra, né? De cada modalidade. E aí eu queria que vocês trouxessem, né? Porque agora eu queria falar um pouco da parte boa, né? Da parte esperançosa desse programa, que é nessas situações onde a gente tem esses excluídos e nós temos pessoas identificadas com isso e que passam por todas essas situações que a gente falou, né? Os indícios do vínculo. Como é a harmonização através da terapeuta sistêmica e da terapêutica transgeracional? Como é que a gente harmoniza isso? Muito bem. Posso te falar sobre a ótica da psicogenealogia? Sim, por isso mesmo que eu coloquei o transgeracional. Quando nós fazemos uma árvore genealógica, colocamos todos aqueles que pertencem. Então, é preciso ter um trabalho antes com esse cliente, para ele primeiro compreender quem pertence, por que pertence e que todos pertencem. Muito bem. Aí, tem sempre aquele caso, porque como a gente comentou aqui, na constelação, as coisas aparecem, como a Biga acabou de dizer. Aparece isso, aparece aquilo, né? Veio na constelação. E o trabalho da psicogenealogia é diferente. Você vai atrás das informações do seu sistema. E o que acontece? A maioria de nós sabe. Meu pai, ele é o primeiro filho. Depois vem o meu tio que não ficou, depois vem meu tio Orlando, minha tia Maria, etc, etc, etc. A gente não sabe, assim, as datas exatas, mas a gente sabe, mais ou menos, né? E existe... Aí você começa a colocar e você fala, é engraçado, parece que está faltando alguém aqui. Quando você coloca isso no papel, e tem também, né, outras formas, com figuras e etc., você vê que falta alguma coisa ali. E daí você vai, através de uma forma intuitiva, tentando colocar. Tá. Mas cadê essa pessoa? Aí você vai fazer a busca real. Aquela tia guarda segredo de tudo de família. Vai naquela tia, e aquela tia, quando você começa nesse assunto, a primeira coisa que você ouve é: por que você quer saber disso? Ah, sabe o que é? Que eu estou fazendo um trabalho. Mas por quê? Quando começa a fugir muito da resposta questão objetiva, né? Aí tem. Mas tem. Porque quando não tem algo guardado, algo que não foi revelado, não precisa guardar. Aí chega e fala, olha, era fulano, ciclano, depois veio outro, depois, né? De uma forma mais natural. E essa é uma forma muito interessante de você incluir. Porque muitas vezes você não consegue a resposta que você gostaria dessa tia. E você vai trabalhar com aquilo que ela não respondeu. Porque se ela não respondeu... Você trabalha por exclusão, né? E aí, fazer todo esse trabalho de inclusão
deste ser que não é visto, que está escondido. Outra forma de ter uma pessoa excluída e que causa situações de depressão e que levam a situações piores são os filhos fora do casamento. Sim. Aqueles que ficam escondidos e que às vezes a esposa sabe, às vezes não. Mesmo que a esposa saiba, os filhos não sabem que tem um irmão fora do casamento. E isso traz muita dor, porque fica um buraco no sistema. Existe um excluído ali que precisa ser visto. E aí eu vou aproveitar e falar também, né, da constelação que eu fiz esses dias. Eu tava eu tava com muita raiva, e eu não sabia de onde vinha essa raiva, né? E aí a Biga abriu o campo para mim também, né? E aí descobri uma tia, irmã do meu pai, que foi abortada, e que eu estava carregando toda essa raiva dela, que até hoje não tinha sido visto no sistema. Meu pai está com 85 anos, né? Ela teria o quê? 80 e pouquinhos anos. Então, durante todo esse tempo, né, aonde que estava essa raiva? E é interessante que a gente olha, né? Em que momento que aparece isso, né? E aí a gente pode olhar e reconhecer e incluir aos poucos, né? Sim. Essas exclusões. Eu queria trazer para as pessoas, né? Não sei quem está nos assistindo, talvez tenha aí alguém que esteja nessas condições que a gente disse aqui, né? De profunda dor, de uma dor tão intensa que vocês acham que talvez não seja possível solucionar senão dessa forma. Tem sim. Persista. Procure ajuda. Existem muitos grupos de apoio. Eu sei que nem todas as famílias conseguem lidar com isso. E não culpe sua família, porque não é uma situação fácil para ninguém. E não tenha medo do julgamento também, né? Exatamente, não tenha medo do julgamento. Porque a sociedade coloca que a gente tem que ser forte o tempo inteiro, e não tem que ser forte nada, né? Você pode sim dizer, eu preciso de ajuda. E no seu tempo, né? Claro. Isso o que a gente quer dizer é que se dê essa oportunidade, busque, continue buscando. Às vezes, o que parece totalmente insolúvel, a gente consegue achar. Não estou falando só de constelação, gente, eu estou falando de inúmeras terapias, certo? E olha, existem muitos grupos de apoio. Tem o grupo de apoio que eu trabalho, tem os grupos de apoio, como por exemplo, um adoro, que eu adoro, a CVV, né? Nós temos os grupos de apoio, por exemplo, as pessoas que são adictas, né? Então, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, nós temos a Pastoral da Sobriedade, que também é um grupo que também dá força. Então, assim, a gente tem tanta gente, né, querendo ajudar, então, se de alguma maneira você está aí envolvido num momento difícil, se permita. E não pense só no problema, né? Exatamente. Mas se dê a possibilidade de ver uma luz, uma solução, e às vezes se abrindo para esse grupo de apoio, às vezes abre um pouquinho a visão dessa pessoa que está tão fechada, né? Só vendo o problema, e aí não consegue olhar para soluções que muitas vezes está ali mais próximo do que vocês imaginam. Lembrando muito o que a gente falou no começo do nosso dia de hoje, onde eu dizia que quando eu me deparo com uma situação de uma pessoa ali na dificuldade, que é um dos nossos clientes, eu gosto muito, né, a pessoa que não faz o movimento e tal, eu gosto muito de exatamente mostrar isso. Eu sei que as barreiras são altíssimas, que elas parecem intransponíveis do ponto de vista que você está, mas vira um pouquinho para trás e olha quantas potencialidades existem atrás de você, estão disponíveis para você. E que a gente possa, de alguma maneira, fazer você acessá-las, e você vai ver que essa muralha não é tão grande assim.
E uma coisa que é importante nesse tema é focar na solução. Claro. E o suicida, o potencial suicida, ele só foca na dor. Porque é muito grande. É muito grande, Júnior, mas com um auxílio terapêutico, ele vai focar na solução do problema e não na dor. Exato, exatamente. Então, era nosso objetivo hoje de tratar esse tema, claro, trazer um pouco mais de conhecimento para essas famílias que talvez não entendam o que está acontecendo, para a gente ficar alerta, as pessoas que ainda estão num caminho, que podem ser resgatadas com terapia, com tratamentos, com grupos de apoio, enfim, as ferramentas são infinitas. E para aquele familiar que está tendo uma situação dessa, não tenha medo de falar, não tenha medo de perguntar, às vezes é exatamente isso que ele está esperando, que você vá lá e pergunte para ele, né? Então, nosso objetivo hoje foi principalmente esse, né? Mostrar, seja você na dor, ou seja você que está observando a dor, que tem um caminho, né? E então, outra coisa muito importante, desculpa eu falar assim, mas é porque eu conheço um caso que me dói, que é... Ai, não conta para ninguém. Ai, não conta que você sabe. Por que esconder? Isso não é... Isso não é uma vergonha. Não é. É uma dificuldade que aquela pessoa está vivendo naquele momento. E, às vezes, o fato de outros familiares saberem, de outros familiares ter outras visões de suporte para isso, e acabou, é fase, isso passa. Mas esconder é muito triste. Definitivamente, não falar, não expressar, eu diria, né? Não expor, expressar não é o caminho, com certeza. E quanto mais esconde, né? Quanto mais abafa isso, mais potência fica. Né? Quando a gente fala, a coisa se dilui. Concordo. Jogar para debaixo do tapete para quê? Para vir outro lá na frente e fazer a mesma coisa? Exatamente. Está na hora de dar um basta. Vamos falar sobre o suicídio. Vamos falar sobre as dores. Bom, eu acho que a gente já passou por tudo aquilo que a gente gostaria. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, uma mensagem final? Então, pessoal, que o Setembro Amarelo não seja um amarelo de atenção, mas um amarelo de vida, um amarelo de brilho, um amarelo de sol para cada pessoa que tiver essa dificuldade. Deixa o seu sol interno brilhar. Exatamente. Gente, muito obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.